A abertura de pequenos negócios no país bateu recorde no ano passado, mostra levantamento divulgado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Em 2021, mais de 3,9 milhões de empreendedores formalizaram micro e pequenas empresas, ou se registraram como microempreendedores individuais. Após a abertura de uma empresa, a comunicação local é essencial para o desenvolvimento da atividade. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o Heber Feltrin, que é especialista em gestão de negócios e diretor da CIS Consultoria. Heber, como que eu faço para desenvolver a minha comunicação local? Bom, muito obrigado aí pelo convite de vocês, um prazer conversar contigo, Joel, e aí contribuindo com quem está nos assistindo. Eu resumo a tua pergunta numa palavra que eu digo que é planejamento, né? O planejamento de negócios inclui como que você vai implantar essa empresa num determinado lugar que você está. Dentro da comunicação local, a gente muitas vezes pensa somente no marketing. E eu não me refiro só a marketing, a gente diz como uma comunicação integrada do marketing. Se a gente for lá no livro, isso tem até um conceito, que é o Sim com C. Essa comunicação integrada do marketing inclui sim propaganda, mas não só. Inclui, por exemplo, o networking, o relacionamento na comunidade, tanto do teu segmento, quanto do teu público-alvo, quanto em segmentos que podem contribuir para que o seu negócio dê certo, a gente chama isso de stakeholder, e hoje a gente não pode deixar de falar, de pensar também no marketing digital. Estamos falando aí de uma empresa que está começando, de uma micro ou também um próprio MEI, né? Como que ele começa? Muitas vezes ele começa a desenvolver a sua atividade e ele não pensa em fachada, ele não pensa em logo, ele simplesmente ele abre um comércio. Qual que é a dica que você deixa para essas pessoas que muitas vezes não se programam? Bom, a chance de um negócio começar de forma rudimentar dar certo, ela diminui vertiginosamente, Joel. Ou seja, abrir uma porta e querer vender um produto ou querer vender um serviço não significa que vai dar certo. Hoje, dada a necessidade de comunicação, de veicular isso no público-alvo, e dada a competitividade. É difícil hoje a gente pensar num business que seja exclusivo, que seja monopólio, que ninguém faz igual, não é? Então, o indivíduo pensar em abrir um negócio sem pensar num nome, num logotipo, numa fachada, num produto, num preço que converse com o seu público-alvo, a gente chama isso de P's do marketing, fatalmente vai dar errado, né? Pode ser que não dê errado no primeiro ano, mas vai dar no segundo ano. E se a gente for olhar a estatística disso, nós vamos ver diversas pesquisas mostrando que a gente precisa não só de um bom produto ou de um bom serviço, mas pensar na embalagem, onde a gente cita aí o que você falou, né? O logo, fachada, o nome, as cores do negócio, se tem a ver com o negócio, a localização, o ponto, se é uma loja térrea, se é uma loja de primeiro andar, se é uma clínica de primeiro andar, térreo, se for no primeiro andar, a acessibilidade, como que faz para as pessoas subirem, como que faz para as pessoas enxergarem o negócio. Isso eu resumo em plano estratégico de negócio. Nós temos aqui empresas que a gente chama de efeito cascata, né? O cara abre um negócio, esse negócio dá certo, e aí começa a surgir vários negócios parecidos com aquele, ou do mesmo segmento que aquele. Como que eu faço para que meu produto ele agregue valor e ele não seja somente o preço? Perfeito. Bom, sua pergunta, Joel, foi muito inteligente e eu gosto de responder porque você tocou num item que a grande maioria dos empreendedores, de empresários, eles pensam o seguinte: se eu tiver um produto que tem um preço barato, o mercado compra. Não necessariamente, né? As pessoas, o consumidor, o público-alvo, ele está mais preocupado com
quais valores agregados, que foi exatamente o termo que você usou. Valor agregado tem a ver com itens que são valorizados pelo consumidor daquele segmento. Eu chamo isso de diferencial competitivo de mercado, DCM. O diferencial competitivo de mercado fatalmente vai ser copiado por alguém. É o que você falou. Eu abro um serviço, ou abro uma loja, ou abro um estabelecimento, dali a pouco tem vários copiando. Lá no meu plano de negócio, eu preciso ter um plano B de quais serão os meus diferenciais competitivos de mercado a hora que alguém copiar aquilo que eu penso que vai ser sempre o diferencial competitivo. A hora que aquilo não for o diferencial competitivo, eu preciso ter um outro diferencial competitivo. Então, vou te dar um exemplo. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um diferencial competitivo, horário alternativo. Claro que isso aí acaba sendo copiado por outros empresários. Então, eu preciso ter um plano B. O plano B que eu tinha para esse diferencial competitivo de mercado era parcelamento. A hora que copiaram esse diferencial competitivo, eu comecei a ter atendimentos de fim de semana. A hora que isso aí começou a ser copiado, a gente amplia o marketing digital. O importante é você ter alguns planos B para quando copiarem o seu plano A, você não ficar à mercê do mercado, e sim para você ser o protagonista do mercado. Nós tínhamos há alguns anos uma teoria assim, que uma empresa, 2 anos era o período para saber se ela ia fluir, se ela ia dar continuidade ou se ela ia quebrar. Isso tem continuado ou não? Ou o brasileiro ele tem procurado, quando vai abrir a empresa, tem procurado uma consultoria, por exemplo? Isso é uma grande verdade. As pessoas, não é uma regra, mas o que eu vejo aí ao longo desses 30 anos de consultoria, principalmente focado no segmento de saúde, que as pessoas tentam fazer o negócio, a hora que o negócio não dá certo, elas procuram a consultoria. Mas aí você já perdeu dinheiro e tempo e ainda correu o risco de quebrar o negócio ou quebrou o negócio. Não porque o mercado é ruim ou porque o consumidor não olhou para o teu negócio. Simplesmente por falta de estratégias de alguém que conhece esse mercado, compartilhar essas estratégias com você e criar ações para implementar essas estratégias. Então a gente fala que não é que as coisas não dão certo, é que de repente o empresário desistiu antes do fim ou seguiu por um caminho, por uma estratégia que não é a estratégia adequada. E, naturalmente, hoje, fazer tentativa e erro custa muito caro. E você estava falando de comunicação, é o assunto que a gente está falando, né? Comunicação local. E a gente tem os canais, a gente tem televisão, a gente tem rádio, a gente tem a própria internet. Como que o microempreendedor ou o MEI, ele escolhe esse canal? Hoje acontece muitas vezes da pessoa ir pela onda também, porque todo mundo está na internet, ele vai e divulga na internet e acha que aquilo ali é o único meio e o negócio dele não está se desenvolvendo. Mais uma pergunta show que você fez. Olha, eu vou te fazer uma resposta, Joel, simples sem ser simplório. Qual canal eu tenho que usar? Parece meio estranha a resposta, mas o canal que eu tenho que usar, eu tenho que estar onde o meu consumidor está. Então, veja, internet é o único lugar para eu fazer a comunicação do meu negócio? Não necessariamente. Né? Eu preciso associar canais e, antes disso, eu tenho que pesquisar o meu mercado para ver onde esse mercado está. Então, por exemplo, eu vou anunciar no Instagram ou eu vou anunciar, um exemplo, tá? Ou eu vou, de repente, pensar no YouTube. Eu vou te falar onde o seu cliente mais está, no Instagram ou no YouTube. Se ele tiver mais no Instagram, eu vou usar o canal Instagram. Uma outra informação importantíssima, Joel, nunca
Um único canal vai ser suficiente. Eu preciso integrar alguns canais para que essa integração tenha mais efetividade. Então, por exemplo, imagina que você é um cara que tem um network muito bom. Então, além do teu Instagram, precisa pensar em usar o teu network. E quais ações de comunicação, de propaganda, de marketing, de publicidade eu posso usar no teu network? Exemplo, de repente você frequenta uma instituição de serviço. E lá nessa instituição de serviço eu tenho oportunidade de te colocar numa palestra para falar do teu trabalho. Perfeito. Então nós vamos usar esse meio como comunicação, sem se esquecer de outros que o seu cliente esteja. Dentro da comunicação, terceiro ponto. Então, primeiro, estar onde o cliente está, nunca usar um único meio de comunicação. O terceiro ponto, mais importante do que a abrangência, é eu ter frequência nos canais de comunicação. Às vezes o cara me procura e fala assim, Heber, eu quero atingir 500 quilômetros de raio. Perfeito. Mas qual vai ser a frequência? Você vai aparecer quantas vezes num determinado período para o teu mercado? Eu vou aparecer uma vez em 500 quilômetros ou eu vou aparecer 5 vezes em 200 quilômetros? Eu vou dizer para você, vai em 5 vezes em 200 quilômetros. Então, se você juntar essas três situações, você vai ter mais resultado com relação à comunicação. Um erro que é constante, é comum as pessoas fazerem, sempre quando vai abrir um negócio? Tem. As pessoas persistem ao invés de insistir. Então, o que é isso? Quando alguma coisa dá errado, ao invés delas mudarem a estratégia para tentar chegar ao objetivo, elas repetem aquela mesma operação. E aí vai dar errado de novo. Por exemplo, imagina que o empreendedor errou na comunicação. Ele fala assim, não, mês que vem eu vou usar os mesmos canais, só que eu vou patrocinar um pouquinho mais. E aí não vai dar certo. Ou, ao invés de mudar o horário, que ele teve uma baixa audiência, ele quer continuar no mesmo horário. Basicamente, o que é comum é isso, Joel. Os caras insistem no mesmo erro por não saber outros caminhos. E aí não vai dar certo, né? Se não está dando certo, a minha recomendação, mude imediatamente determinadas ações. Porque se a gente não mudar imediatamente determinadas ações, o resultado vai ser o mesmo, ou seja, vai continuar não dando certo. O cara abriu uma empresa, um micro pequeno empreendedor, aí foi lá, contratou 2 ou 3 pessoas para começar a trabalhar. Esses funcionários, ele tem impacto no produto? Nossa, super! É difícil você ter um atendimento, um serviço nota 10 com uma equipe nota 6,5. Se o time é 6,5, o impacto não vai ser nota 10 naquele produto ou naquele serviço. E isso se resume em treinar. Depois que a gente recrutou pessoas competentes para aquela função, por exemplo, você é jornalista, com certeza, você é um jornalista infinitamente melhor do que eu, porque eu não sou jornalista. Então, se eu preciso de um serviço de jornalismo, eu tenho que procurar você. Eu não tenho que tentar fazer. Porém, você é um jornalista, como eu sou um consultor, que quanto mais treinados a gente é, melhor a gente fica. Então, primeiro, recrutar pessoas que tenham a competência básica para a função. E depois, insistentemente, treinar para que essas pessoas sigam o protocolo da empresa. E aí eu falei uma questão, Joel, que a pessoa, para ser treinada no protocolo da empresa, a empresa precisa ter um protocolo. Se a empresa não tiver um protocolo daquele serviço, daquele atendimento, não adianta treinar, porque daí o colaborador não vai ter uma referência de como que ele tem que fazer. Se ele não tiver uma referência de como ele tem que fazer, não vai dar certo. Exemplo simples. A sua indumentária e a minha, do jeito que nós estamos vestidos aqui, segue um protocolo. Se de repente a gente estivesse falando de esportes, seguiria um outro protocolo, né? Se de repente a gente estivesse fazendo uma telenovela, seria um outro protocolo. Então,
a empresa precisa ter protocolo. Segundo, recrutar pessoas competentes mínimo para aquela função, que tenham competência mínima para aquela função. E terceiro, treinar insistentemente para que o atendimento seja nota 10, porque se for nota 6,5, o time 6,5, o atendimento não vai ser bom. Pessoal, que bacana. Eu gostaria de agradecer. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu tenho certeza que com essas dicas que você passou aqui, a pessoa que está assistindo e vai abrir um negócio já vai pensar diferente, né? Antes de começar, porque o mais importante que você deixa de todo esse aprendizado é, antes de começar, o planejamento. Exatamente. Não abra um serviço ou não abra um produto sem antes escrever pelo menos isso que a gente conversou aqui nesse bate-papo. Olha só que bacana, e essa foi a minha entrevista com o Heber, ele que é consultor da CIS, e passa aí todas as dicas para você que quer iniciar a sua micro e pequena empresa, você que quer ser um MEI, com certeza com essas dicas aí vai começar com o pé direito e seu trabalho, sua atividade com certeza vai desenvolver.